O Poder do Subconsciente, capítulo 12, parte 2. Como arqueólogos e paleontólogos reconstroem cenários antigos. O subconsciente tem a recordação de tudo que já aconteceu na história de nossa espécie. Arqueólogos que estudam ruínas antigas e incontáveis artefatos deixados por membros de velhas culturas podem usar em seu trabalho, com resultados maravilhosos, a percepção imaginativa. A mente subconsciente pode ajudá-los a reconstruir antigos cenários. O passado morto renasce. Olhando para ruínas de velhos prédios e estudando a cerâmica, a estatuária, as ferramentas, os utensílios caseiros de civilizações antigas, o cientista pode, utilizando os bancos de dados da mente universal, saber como e quando e por que tais objetos foram criados. A concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do subconsciente. Esse fato habilita-o a cobrir com telhados estruturas antigas e cercá-las de jardins, tanques e fontes. Os restos fósseis recebem olhos, tendões e músculos e, mais uma vez, andam e falam. O passado torna-se o presente vivo e descobrimos que, na mente, não há tempo nem espaço. Pela imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da maioria dos cientistas e pensadores inspirados de todos os tempos. Como receber orientação do subconsciente? Quando você tem que tomar o que acha que será uma decisão difícil, ou quando você não consegue descobrir uma solução para algum problema, comece imediatamente a pensar construtivamente a esse respeito. Se você ficar com medo ou preocupado, você não vai estar realmente pensando. Pensamento autêntico não inclui medo. Vejamos agora os passos de uma técnica simples que você pode usar para receber orientação no tocante a qualquer assunto. Primeiro, tranquilize a sua mente e fique imóvel. Diga ao corpo para relaxar. Ele tem que obedecer. O corpo não tem vontade, iniciativa ou inteligência autoconsciente. O corpo é um disco emocional que grava suas crenças e impressões. Mobilize a sua atenção. Focalize seu pensamento na solução do problema. Pense em como ficaria feliz com a solução perfeita. Vivencie a sensação que experimentaria se a tivesse agora. Deixe a mente desfrutar de forma relaxada dessa sensação de felicidade e contentamento. Em seguida, vá dormir. Quando acordar, se não obteve ainda a resposta, ocupe-se com qualquer outra coisa. Enquanto estiver assim ocupado, é possível que a solução surja de forma inesperada em sua mente. Para receber orientação da mente subconsciente, o método simples é o melhor. Vejamos um exemplo. Certa vez, perdi um anel valioso que era também uma joia de família. Procurei-o por todos os lugares, em vão. Fiquei aborrecido e triste com essa perda. Naquela noite, conversei com meu subconsciente, da mesma maneira como eu faria com uma pessoa. Antes de cair no sono, eu disse: "Você sabe de tudo, sabe onde está o anel, portanto, mostre-me onde ele está." Pela manhã, acordei de repente com as seguintes palavras buzinando no meu ouvido: "Pergunte a Robert, pergunte a Robert." Achei essas palavras muito estranhas. O único Robert em quem eu podia pensar era o filho de 9 anos do meu vizinho. Por que ele deveria saber alguma coisa sobre o paradeiro do anel? Não obstante, obedeci à voz interior da intuição. Encontrei-o no quintal de sua casa e lhe descrevi o anel. "Por acaso você viu?" eu perguntei. "Claro que vi", respondeu ele. "Achei-o ontem no meio das moitas, quando estava brincando de esconde-esconde. Eu não sabia de quem era, de modo que o levei para casa e coloquei em cima da minha mesa. Eu ia pôr um anúncio sobre o anel, mas me esqueci." O subconsciente sempre responderá, se você confiar nele. O subconsciente disse onde estava o testamento perdido.
O jovem Hugo R. assistia às minhas palestras em Los Angeles e me contou a experiência que tivera com o poder do subconsciente. O pai dele morrera de repente, aparentemente sem deixar testamento. A irmã, contudo, disse-lhe que o pai o mencionara certa vez, acrescentando que se esforçara para ser justo com todos. Hugo compreendeu que, se um juiz decidisse que seu pai falecera sem deixar testamento, a propriedade seria dividida de acordo com as regras determinadas pelo Estado. Não era provável que essa solução se ajustasse aos desejos do pai. Além do mais, despesas judiciais consumiriam grande parte do espólio. Ele e a irmã procuraram por toda parte, mas não conseguiram encontrar o testamento. E começaram a perguntar-se se o documento efetivamente existia. Hugo, porém, lembrou-se do que aprendera sobre o uso do subconsciente. Antes de dormir, ele conversou com a sua mente mais profunda, dizendo o seguinte: agora transfiro esse pedido à minha mente subconsciente. Ela sabe onde está o testamento de meu pai e vai me dizer. Em seguida, condensou o pedido em uma única palavra: responda. Repetiu-a diversas vezes, como se fosse uma canção de ninar, e foi dormir com a palavra responda ecoando na mente. Na manhã seguinte, acordou com uma ânsia imensa de ir a certo banco no centro de Los Angeles. Sentiu-se curioso a esse respeito. Teria ouvido o pai mencionar esse banco em alguma ocasião? Notara por acaso uma carta do banco na correspondência do pai? Não tinha certeza, mas sabia que precisava conferir o palpite. Foi ao banco naquela manhã. No fim, um funcionário confirmou que o pai tinha ali um cofre de aluguel. Ao ser aberto o cofre, o testamento foi encontrado. O pensamento, quando você vai dormir, desperta os poderes latentes existentes em você. Vamos supor que você está em dúvida se deve vender a sua casa, comprar certas ações, romper uma sociedade, mudar-se para Nova York ou permanecer em Los Angeles, dissolver um contrato em vigor ou fazer um novo. Faça o seguinte: sente-se tranquilamente em uma poltrona ou à mesa no escritório. Lembre-se de que há a lei universal da ação e reação. A ação é o pensamento. A reação é a resposta da mente subconsciente. O subconsciente é reativo e reflexivo, e é a sua natureza. Ele rebota, recompensa, resgata, e segue a lei da correspondência. Responde correspondendo. Pensando na ação correta, você automaticamente experimenta uma reação, ou resposta, que é a orientação ou a resposta do subconsciente. Ao buscar orientação, você simplesmente pensa na ação correta. Isso significa que usa a inteligência infinita existente na mente subconsciente a um ponto em que ela começa a agir por seu intermédio. Desse instante em diante, seu curso de ação é dirigido e controlado pela sabedoria interior residente em você, que tudo sabe e é onipotente. As suas decisões serão corretas. Só poderá haver ação correta porque você está sob uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. Uso a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é compulsória. O segredo da orientação. O segredo da orientação, ou ação correta, implica procurar tenazmente a resposta certa, até que ela lhe acorra à mente. A resposta pode ser um sentimento, uma percepção íntima, um palpite irresistível que você sabe que é a verdade. Você usou o poder do subconsciente até um ponto em que o poder começa a usá-lo. Você não pode, de maneira nenhuma, fracassar ou dar um passo em falso enquanto age de acordo com a sua sabedoria interna, e descobrirá que todas as suas decisões são certas e todos os seus caminhos pacíficos. Pontos importantes a recordar. 1.
Lembre-se de que a mente subconsciente foi a responsável pelo sucesso e realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas. 2. Ao concentrar a atenção e esforçar-se para solucionar um problema cabuloso, a mente subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução pronta e acabada à mente consciente. 3. Se está em dúvida sobre a solução de um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna todas as informações que puder, fazendo pesquisas, conversando com as pessoas. Se não obtiver uma solução, transfira, antes de dormir, esse problema para o subconsciente e a resposta virá sempre. Isso nunca falha. 4. Nem sempre conseguimos a solução da noite para o dia. Continue a fazer o seu pedido ao subconsciente até o dia em que o sol raiar e afugentar as trevas. 5. Você atrasa a resposta achando que ela vai levar muito tempo ou que se trata de um problema espinhoso. O subconsciente não reconhece problemas, só conhece soluções. 6. Acredite que tem agora a resposta. Sinta a alegria da resposta e como se sentiria quando recebesse. O subconsciente reagirá a esse sentimento. 7. Qualquer quadro mental, sustentado pela fé e pela esperança, se tornará realidade graças ao poder milagroso do subconsciente. Confie nele, acredite em seu poder e maravilhas acontecerão enquanto você ora. 8. O subconsciente é um tesouro de memórias, e nele estão gravadas todas as suas experiências, desde a mais tenra idade. 9. Cientistas que estudam manuscritos antigos, templos, fósseis e outras provas remanescentes podem reconstruir cenas do passado e torná-las vivas. A mente subconsciente corre em seu auxílio. 10. Antes de dormir, passe ao subconsciente o pedido de solução. Confie nele, acredite nele e a resposta virá. O subconsciente tudo conhece, tudo vê. E você não deve duvidar dele ou questionar-lhe os poderes. 11. A ação é o pensamento. A reação, a resposta do subconsciente. Se os seus pensamentos forem sábios, suas ações e decisões serão sábias. 12. A orientação chega sob a forma de um sentimento, percepção interna, um palpite irresistível que lhe diz o que você está certo, que lhe diz que você está certo. Trata-se de um sentido tátil interno. Siga-o com a simplicidade da fé.